vida, né? E eu vinha já pedindo ao Senhor que eu pudesse ir participar. Vou me ajeitando aqui, estou falando, que eu gosto de falar também, né? E foi uma bênção lá. Foi um congresso, uma conferência de mulheres. Estávamos em 4.000 mulheres. E o Senhor me deu essa palavra lá, no último dia dessa conferência. Foi muito interessante porque foram várias ministrações, foram várias pastoras, gente conhecida, estava lá na Paula Valadão. Foi assim, um mover do Senhor maravilhoso. Mas teve um certo momento que ela estava ministrando na Paula Valadão e ela falava assim, né? Quantas mulheres podiam buscar os seus filhos na escola? Conseguiam buscar e iam buscar os seus filhos na escola? Nós estávamos em 4.000 mulheres. Dessas 4.000 mulheres, eu acho que se 200 mulheres levantaram a mão, foi muito. E ela se assustou na hora. Te vi assim, o rosto dela, ela se assustou, falou, nossa, mas e quantas mulheres, ela perguntou, né, gostariam de buscar os seus filhos na escola? Só mais umas 10 levantaram as mãos. E ela falou, de repente, de novo, gente, você poder buscar o seu filho na escola, quantas gostariam? E o povo levantou a mão mais um pouquinho, e aí ela continuou falando, e ela falou assim, dentro dessa fala dela, ela falou assim, mas você vai derrotar o inimigo está derrotado, o inimigo será destruído. Aí todo mundo, todo mundo gritou, levantou a mão, né? E na hora o Espírito Santo falou para mim assim, tá vendo, minha filha? Todo mundo quer vitória, mas ninguém quer fazer o esforço e o sacrifício para ter a vitória. Eu quero ouvir falar que o diabo está derrotado, mas quanto eu estou disposto a orar, a consagrar minha vida, quanto eu estou disposto a me esforçar para poder realmente vencer o inimigo? Porque não é a nossa força, né? Não é pelo quanto nós jejuamos, não é pelo quanto nós nos consagramos, não é por isso, mas quanto mais eu coloco como dependente do Senhor, mais força eu tenho para vencer qualquer cilada que o inimigo colocar contra a minha vida, qualquer dificuldade que ele tentar, contra a minha casa, contra meus filhos, contra a minha mente, contra o meu coração. E foi muito assim, eu olhei aquele mar de mulheres e falei, meu Deus, na hora que ela perguntou, uma coisa para alguns simples, mas dentro de tudo que ela tinha ministrado, você tinha entendido que não é simples, você poder pegar o seu filho na escola, você poder estar com a sua família, sentar à mesa, estar com seus filhos. O mundo quer fazer com que isso seja simples, mas isso não é simples. Isso traz uma força e união para dentro da sua casa, que quando você começa a praticar, quantas brechas, quantas guerras nós vencemos pelo simples fato de você ter um almoço sentado com seus filhos, com a sua família. Aleluia. De você estar ali, olho no olho, à mesma altura do coração. Tem um livro que fala muito isso assim. Quando você está na mesa, você está olho no olho, coração com coração. E isso não é simples. E ali na hora, o Senhor começou a trazer para mim essa passagem. Todos acreditam que conhecem, né? Quando Jael, ela vence, Sísera. Eu fiquei tentando, Cícera, né? Você tem que puxar um pouquinho mais, né? Falei, vou perguntar para quem conhece, porque às vezes a gente soa de um jeito, né? Mas diz assim, Juízes capítulo 4, eu já vou ler no versículo 17. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Heber, o queneu, pois havia paz entre a família de Heber e Jabi, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse, venha para a minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela, fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente,
com um martelo e uma estaca de tenda na mão, e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Que cena, não é? Cena de filme isso aqui, né? Que coragem, né? E conforme eu fui lendo, o Senhor foi trazendo muitas coisas no meu coração. A primeira me chocou muito, porque aqui o povo de Israel, eles estavam, Josué tinha falecido, né? E o povo começou a não agradar mais a Deus, não adorar mais a Deus, começaram a adorar outros deuses. O Senhor deu o povo para ficar sofrendo na mão de Jabim, até que por um clamor do povo, depois o Senhor vai e levanta Baraque para poder ir na guerra. E aí Baraque vai, consulta Débora, e Débora fala: olha, o Senhor te trouxe juntar 10.000 homens, vai que você vai vencer. E ele diz para ela assim: não, só vou se você for comigo, né? E ela disse para ele, fala: por você não ter confiado, a guerra não vai ser vencida por você, mas por uma mulher. E essa mulher é Jael. Então, entendendo um pouco da história, a gente imagina que contexto que eles estavam vivendo. De guerra, de briga, né? De calor. Não sai muito fora do nosso contexto hoje em dia, né? Disputa, guerra, um povo clamando, um povo adorando outros deuses. Só que o que me chamou a atenção de início é que fala assim que Sísera correu para a tenda de Jael. E nessa hora, o Espírito Santo veio e fez uma pergunta para mim, muito forte no meu coração. Ele disse assim: como o inimigo tem olhado a sua casa? Como um abrigo ou como um lugar onde ele não pode entrar? Porque ele ali correu para a tenda dela. E o nosso lar tem sido um ambiente onde o inimigo ele sabe: não posso entrar aí, nessa casa não entra. É um ambiente de glória, todos estão juntos, marido junto com a mulher, junto com os filhos, eles concordam, eles adoram ao Senhor, Deus poderoso. Ou o inimigo ele fala: não, nessa casa eu consigo ter um leitinho e um descanso. E eu consigo me esconder. Por quê? Porque ali tem falsidade, porque ali tem mentira, porque ali tem contenda, porque ali tem dentro da igreja uma coisa, fora da igreja outra, porque ali tem palavrão, porque ali tem bebida. Então eu consigo me esconder nessa casa, eu consigo achar abrigo para mim nessa casa. E eu falei: meu Deus, isso é muito forte, né? Quando a gente começa a olhar e falar para dentro do nosso lar, da nossa casa, como que tem sido? Como que eu tenho cuidado do meu marido, como eu tenho cuidado de mim, como eu tenho cuidado dos meus filhos, como eu tenho cuidado da minha casa em si. E eu fiquei falando com Deus, eu falei: Pai, que a minha casa, né, seja um ambiente quando o inimigo tentar entrar, ele veja a glória do Senhor sobre este lugar. E que nós nessa tarde possamos pensar dessa maneira. Sua casa não é somente um lugar, meu amado, que você tem ali uma mesa, uma cama boa, um abrigo, né? Não é, sua casa ela é um pedacinho do céu, ela tem que ser um pedacinho do céu. Amém. Eu lembro que esses dias meu irmão estava conversando comigo e algo ficou muito marcado assim, porque ele falou assim, né? Nossa, a minha filha ela quer estar na igreja o tempo inteiro, ela quer ir para a igreja, porque lá ela se sente muito bem. Eu fiquei incomodada, eu falei: mas se não sair daqui, de dentro de casa, na hora que a igreja fecha, como, né, em 2022 fechou tudo, cadê o ambiente? É maravilhoso, é aqui que o Senhor ordena bênçãos. Cada templo aberto glorifica o Senhor pela vida de vocês que estão com este templo aberto. Isso é maravilhoso. Aqui a gente se fortalece, aqui a gente se une, aqui a gente glorifica o Senhor. Mas se eu não estiver primeiro sendo da minha casa, de nada adianta eu estar aqui. Na hora que eu saí, eu falei: Rafa, ora por mim. Aí, mas por que? Ora, abençoa, deixa eu ir. Né? Isso é coisa que parece que é banal, é bobo, não é. Eu tenho que colocar meu marido no lugar de honra, no lugar dele, de abençoador. Amém. Eu tenho que, por
mais que às vezes, mas para você é fácil, minha irmã, né? Às vezes alguém que está me assistindo, posso pensar, para você é fácil, o marido está junto com você, mas não é. Independente disso, ele é o sacerdote da casa, ele é o cabeça da casa, e eu tenho que dar essa honra para ele. E não é só na hora que, na frente dos outros, é cada momento. Eu pedi para ele orar por mim, eu estou mostrando para ele que a bênção vem dele. E o Senhor continuou ministrando no meu coração algumas coisas. Gente, relógio, até que horas? Que eu falo demais. Eu falo, pastor, faz assim, pastor. Eu falo muito. E aí, continua falando, né? Que ele saiu e foi para a casa dela, e ali ela falou para ele entrar. Uma coisa que o Senhor chamou minha atenção também, amados. Eu falei para o Rafa, falei, bem, como é que pode, né? Ela falou para aquela cara que era inimigo entrar. E na hora eu falando com o Senhor, eu falei, meu Deus, por que ela não falou entra, né? Por que ela deixou ele entrar, né? E o Senhor falou, nós temos que ser prudentes como a serpente. Muitas vezes, algumas situações já estão dentro da nossa casa. E se eu quiser bater de frente, eu vou estar agindo na hora errada. Se eu não for conduzida pelo Senhor para falar na hora certa, um exemplo, às vezes está numa conversa, de uma conversa se exalta um ou outro um pouco mais, daqui a pouco já é uma discussão, daqui a pouco já é uma briga, né? E aí eu quero bater de frente. Eu quero falar do meu jeito. Estou falando de mim, tá, gente? Eu era assim, o Senhor tem mudado. E eu sempre falo que eu era. Lógico que a velha Cidinha sempre quer vir, né? Falo, vira e mexe, alguém vai lá, faz uma massagem cardíaca nela, chega a chamar morrido nas águas, ela volta a respirar de novo. É impressionante. Mas todo dia eu tenho que matar. E às vezes o inimigo ele vai entrando, às vezes já criou um ambiente, uma situação. Às vezes o filho está com algumas companhias, algumas falas diferentes, que não é, né? Como tem que se comportar, como a gente instruiu, como a gente ensinou, e você vai bater de frente, você vai querer falar na hora, podar. Eu tinha muito isso com Samuel, assim, eu falava, vai ficar sem jogar videogame. Meu castigo para ele era ficar sem jogar videogame. Vai ficar 3 horas, vai ficar 2 horas. E daí? O que eu estava ensinando? O que eu estava resolvendo? Né? E nessa hora eu fiquei pensando, falei, ela foi muito astúcia, ela teve muita astúcia nisso. E a gente também tem que agir assim, não é, amados? Você deixar, está em situação de pecado, então eu vou deixar, vou cobrir, vou jogar um cobertorzinho, como ela fez, vou deixar ela dormindo, o inimigo. Você sabe que tem uma situação na sua casa que está complicada de resolver, que é o inimigo que está armando e você deixa lá. Não é isso. Mas muitas vezes eu tenho que esperar um pouquinho, abaixar a poeira, acalmar os ânimos e resolver. Porque se bater de frente, esse cara ele já estava com sangue nos olhos, já veio de uma guerra. Se ela fosse bater de frente com ele, lógico que ela ia perder. Ele ia matar ela, já matava tantos homens, guerreiros. E eu queria falar um pouco sobre o que o Senhor também me trouxe, sobre as estacas de Jael. E o Senhor foi me mostrando várias estacas que nós temos que usar, porque aqui fala que ela cravou a estaca na cabeça, no crânio de Císera, que afundou. Então, ela já tinha habilidade com isso, porque naquele tempo quem construiu as tendas eram as mulheres, né? Enquanto os homens iam para a guerra, as mulheres elas erguiam as tendas, então ela já tinha habilidade sobre isso. E uma coisa eu falo para você, amado, meu irmão, as habilidades que o Senhor te dá é para você guerrear contra o inimigo. Amém. Você tem habilidades, o Senhor te deu. Aquilo que às vezes no seu dia a dia você está ali fazendo, seja no trabalho, seja em casa, né? Um exemplo de habilidade da mulher, falar, né? Convencer, conseguir ter uma lábia, né? Eu aprendi que a gente tem que, como é que eu posso dizer assim? Eu falo assim, de coração aberto, gente. A lábia que eu tinha, infelizmente, era uma lábia contra a palavra do Senhor, no sentido de que assim, eu achava que eu podia ganhar meu marido na conversa, enrolar ele, ludibriar ele, né? Foram anos que eu fui tentando agir assim, né? E eu entendi que isso é um espírito de Jezabel.
fala, ah, espírito de Jezabel, mas se a gente for entender o que é o espírito de Jezabel, e eu comecei a entender que muitas vezes eu agia assim. E eu comecei a falar assim, eu não quero, não é esse amor que eu quero na minha vida. Né? E isso é uma habilidade que o Senhor deu para nós, mulheres. E aí, eu estou usando essa habilidade para vencer o inimigo, ou estou usando ela para deixar ele lá, dar uma caminha para o inimigo, dar um leitinho para o inimigo, deixar ele bem confortável? E a primeira estaca que eu queria falar é a estaca da sabedoria. Provérbios 31 diz, né, que, deixa eu ler aqui para eu não me confundir. O marido, Provérbios 31:11, fala assim, que o marido tem plena confiança nela, e ela enriquecerá a sua vida grandemente. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as suas próprias mãos destrói, não é? E um dos efeitos da sabedoria sobre nós é ter o coração do nosso esposo sendo confiado em nós. Olha como isso é grande, gente. Quando eu comecei a ter entendimento disso, é como se nós mulheres pudéssemos segurar o coração do nosso marido. Olha só como isso é poderoso. E aí, se eu não tiver sabedoria para administrar esse coração, e eu gostaria de fazer também como estamos em homens também, que os homens possam também entender que vocês podem segurar o coração das suas esposas. É como se um estivesse segurando o coração do outro. E como nós estamos segurando esse coração? Ele continua pulsando nas nossas mãos ou não? Ou ele está parando de bater nas nossas mãos? Por egoísmo, por preconceito, por ganância, por eu querer dar a última palavra, por eu querer que seja do meu jeito. Em Provérbios 9:10 diz assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu achei interessante porque me chamou a atenção que a sabedoria ela tem um início, o princípio, não é? Então o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria ela tem um início, ela não tem fim, amados. No livro de Tiago fala, né? Aquele que sente falta de sabedoria, peça, que o Senhor vai dar liberadamente. Quanto mais você pedir sabedoria, mais o Senhor vai te dar. Mais o Senhor vai encher você de sabedoria. Então ela tem um começo. E o começo é o temor. E o que é temor? Aí eu fui ver no dicionário, porque eu gosto de ir buscando, por isso que às vezes dá 3 folhas, 4 folhas, eu não falo nada do que escrevi. Mas eu gosto de ir vendo, né? Eu achei interessante temor, porque muita gente acha que temor é ter medo. Ai meu Deus, eu fiz errado, não posso falar com Deus mais. Não, porque eu tenho que ter temor, né? O Senhor, ele é amor, mas ele também é justiça, a gente não pode esquecer disso. Hoje em dia, só Deus é amor, não é assim. Deus, ele ama. Ele nos ama. Ele nunca vai querer abrir mão de nós, mas ele também é justiça. Ele não brinca. Não brinca de ser Deus. E eu fui vendo e falo assim, que temor, respeito profundo. Então, quando nós falamos de temor, é um respeito profundo que expressa obediência. E essa obediência aumenta os meus dias, pois já não caminho olhando para esta terra, mas para a eternidade. Então, quando eu caminho com temor do Senhor, com essa obediência profunda, de saber que eu tenho essa estaca na minha mão para ficar ela na minha casa, a estaca da sabedoria. Quando tiver uma discussão, quando eu tiver que repreender meu filho, quando for uma situação, às vezes, sogra com sogro, eu lembro que no começo do casamento, eu com meu sogro, a gente era meio difícil, porque a gente se bate muito de frente, assim, a gente tem quase o meu pensamento, né? Só que ele de segurar, eu ia de soltar. E eu lembro que quando o Rafa, nós casamos, o Rafa ficou 1 ano e meio mais ou menos com ele trabalhando. E ele, como pai, né, depois de alguns anos eu fui entender o amor de pai, você quer o filho junto, você quer cuidar. Só que ele achava que cuidar era assim, o Rafa trabalhava, ele não pagava, mas ele dava cesta básica. Ele fazia comida, ele estava provendo, estava sustentando a nossa casa. Essa era uma forma dele de pagar o Rafael, né? Só que eu venho de uma família que tem que fazer
fazer, tem que ir, tem que, né? E ele sempre muito acolhedor, sempre muito cheio de amor. Eu amo meu sogro, amo minha sogra. São pessoas assim que a minha sogra, por muitos anos, ela foi meus braços, minhas pernas, porque ela cuidou dos meus filhos. E só que no começo isso me irritava, no começo isso me deixava. E aí eu falei, Rafa, você é capaz de você construir sua serraria? Você é capaz também. E comecei a falar para ele, vai, você consegue, mas eu vou ficar sendo rival do meu pai. Eu falei, não, você não vai ser rival. Seu pai mora no Maranduba, você vai construir sua cerca na quina. Eu falei, outra, é concorrência, não é monopólio, né? Concorrência é concorrência, né? Só que seu pai tem uma outra linha de como trabalhar. Tanto é que meu sogro faz poucos portões, quem faz mais portão é o Rafa. E eu sei, amados, para resumir, nesse dia que o Rafa falou que ia sair, meu sogro ficou indignado. Nossa, ele ficou passado. Ele não gostou. Ele falou. Depois eu entendi que é amor de pai, é uma forma de cuidar, né? Mas, naquele momento, ele queria cuidar demais ao ponto de sufocar, ao ponto de não deixar ir. E a gente tem horas, na maioria das vezes, nós temos que abrir a mão e deixar a pessoa ir, né? Nós temos que ser podadores de asas, não portadores. Vai chegar uma hora que os nossos filhos vão ter que voar e a gente tem que deixar voar, né? A lei do Teteu aí, Teteu já está no surf, já ganhando, já está surfando, maravilhoso. Vai chegar uma hora que ele vai e a gente tem que deixar, né? Eu não sei porque eu entrei nesse assunto, mas amém. Se não foi isso que eu anotei aqui, não. Então, essa estaca da sabedoria. Então, aí eu tive que ter muita sabedoria para poder administrar isso daí. Para eu não fazer o meu marido ir contra o meu sogro. Eu tive que começar a olhar com os olhos do Senhor e começar a falar com ele de uma forma que ele não se revoltasse contra o pai. E graças a Deus, amados, passaram quase 20 anos essa história, né? O primeiro ano do meu sogro foi difícil, o segundo também, o terceiro, acho que até o quinto, sexto, depois. Não, no sétimo ano que acho que ele viu que meu marido estava já, né? Ajeitado assim, tudo, e que ele começou a ficar mais em paz, mas era o amor, o cuidado. E eu fiquei pensando, né? Se um pai tem esse cuidado, imagina o nosso Pai Celeste, imagina o amor do Senhor pelas nossas vidas. E às vezes a gente recebe um não do Senhor, mas é cuidado. Às vezes o Senhor fala, espera um pouquinho, não vai. E a gente fica, mas queria fazer isso, né? Queria agir assim, né? E o Senhor fala, calma, não é agora, espera um pouquinho. E é cuidado, e é amor. Então, essa é uma das partes que o Senhor falou comigo, que nós temos que colocar dentro da nossa casa e fincar essa estaca da sabedoria. Para a gente saber agir com temor ao Senhor, entendendo que não é medo de chegar ao Senhor, mas é um respeito. É um respeito por aquilo, porque o Senhor não opina na nossa vida, amados. Eu não acredito assim que o Senhor ele dá uma opinião sobre a tua vida. Não dá. O Senhor ele dá uma ordem sobre nossas vidas, né? A gente quer opinar, mas Senhor, se eu fizer assim, o Senhor fala, olha, vai para esse caminho, mas e se eu pegar um atalho aqui, se eu agir dessa maneira, né? O Senhor ele dá ordem na nossa vida. E esse temor é o respeito e obediência por essa ordem que o Senhor nos dá. Outra estaca que o Senhor falou comigo é a estaca do arrependimento. Essa aqui, ela ficou bem assim, marcada no meu coração, porque o arrependimento, amados, não é eu chegar e falar, briguei com meu marido, me perdoa, estou arrependida. E depois eu faço a mesma coisa. Esses dias eu ouvi um pastor falando, e ele falava assim, que não adianta eu adocicar a fala, sendo que o Espírito é o mesmo. Então eu estou mudando, né? Buscando transformação, aí eu começo a falar, dá isso aqui para mim, por favor. Mas o Espírito que está falando dentro de mim é de querer dar ordem. Pega logo. Eu falei? Né? Tá aqui dentro. Mas a fala está saindo doce. Por favor, pega. E eu achei muito interessante porque às vezes a gente, né? Sou eu, será que sou eu, meu Deus? A gente age assim. Por muitas vezes, né? Leva lá o lixo lá fora. Lógico que a Bíblia é muito clara em dizer que a palavra branda ela não
suscita ira, né? Só que isso tem que vir junto com o mesmo espírito, com a mesma a fala, ela tem que caminhar aqui lá dentro. Porque senão vai chegar uma hora que esse doce vai ficar amargo. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir manter isso muito tempo. Se não estiver saindo daqui de dentro, se não for, como a palavra de Deus diz, o rio que jorra vida de dentro de mim, vai chegar uma hora que vai sair água estragada. Se não for sincero, eu achei muito interessante isso. Eu falei, quando o Senhor falou esse parte de arrependimento, eu falei, meu Deus, é verdade, né? Porque fala assim, que o arrependimento ele gera uma mudança de vida, pois através dele eu reconheço meus pecados e os rejeito, escolhendo viver com a ajuda de Deus uma nova vida. Então, quando eu me arrependo, eu não tenho que ficar me arrependendo assim, me arrependo porque o Rafael falou assim comigo, me arrependo porque meu filho, me arrependo porque meu cunhado, me arrependo porque minha irmã. Não, eu me arrependo porque eu pensei errado, porque eu falei demais, porque eu agi. O arrependimento é para trazer para mim uma nova vida em Cristo e entender que quando eu me arrependo, eu estou sendo transformada, eu estou sendo transformada. Porque às vezes a gente quer se arrepender, mas quer que o outro já mude. Eu me arrependo, mas você tem que mudar. Eu me arrependo, mas você tem que falar comigo assim. Não, eu me arrependo do que eu fiz errado. Poderia ter sido mais branco, poderia ter sido mais mansa, poderia ter sido mais humilde, poderia ter sido mais perseverante, né? E fala assim também, o arrependimento traz vida ao nosso lar e a morte do inimigo. Quando eu vejo que eu estou tendo um comportamento de não me arrepender por falar de uma forma que não agrada o Senhor, sabedoria, lembra, temor, obediência. Então, quando a minha fala não está sendo de obediência a Deus, eu tenho que chegar e me arrepender, porque eu vou trazer vida para o meu lar. E quando eu trago vida para o meu lar, o inimigo ele morre. As afrontas, as ciladas, qualquer coisa que ele tente lançar, ele vai ser destruído. Por quê? Porque eu estou atenta. E aí eu também achei interessante que diz assim, pois eu começo a olhar mais para mim e não para as atitudes dos outros. Não julgo, portanto, não fico no lugar de Satanás, porque quem julga é ele. E toda vez que eu parto do princípio de julgar, por que a fulano fez isso? Por que aquela pessoa fez assim? Por que meu marido agiu assim? Você agiu assim por isso? Porque antes do julgamento ele já pergunta, mas por quê, tá? Então eu tenho que começar a já trabalhar lá, não é por quê, pra quê? Pra que aconteceu isso? Peraí, deixa eu pensar melhor. Deixa eu olhar para dentro de mim, ver o que eu poderia ter feito para ter mudado essa situação. E isso é questão de segundos. Isso é fração de segundos que passa na nossa cabeça. Porque ao mesmo tempo que passa na nossa cabeça a vontade de pedir perdão, se arrepender, já vem o pensamento. Mas por que você vai fazer isso? Mas por que você vai agir assim? Você estava errado. Você estava certo, não é? Então é aqui, muito rápido, é questão de segundos. Por isso que a gente tem que estar com o nosso pensamento conectado no Senhor o tempo inteiro, né? Vigiar e orar, vigiar e orar. A gente tem que estar vigiando 24 horas por dia. Às vezes a gente acha que a pessoa está orando 24 horas por dia, quando a pessoa não sai de casa, fica orando. Mas você consegue orar 24 horas por dia. É só você começar a pensar. Eu começar a pensar. Para que isso? Para que eu vou agir assim? O que eu vou edificar o Senhor com a minha fala, com a minha postura, com o meu caminhar, com a minha roupa, com o meu jeito? Aonde eu estou indo? Isso é uma oração. Isso é uma forma de você estar buscando o Senhor o tempo inteiro. E dentro dessa estaca do arrependimento, quando a gente se arrepende, a gente faz cura. Então, o arrependimento ele traz uma mudança de vida. O arrependimento ele traz vida ao nosso lar. E o arrependimento ele traz cura para a nossa alma. Ele traz cura para a nossa vida. Lucas 31, 32 diz que Jesus ele veio, né, para que os pecadores viessem ao arrependimento. Ele não veio para os sãos. Ele veio para que eu, Cidinha, olhasse para mim e falasse: eu sou falha. Se eu não tiver
Jesus no controle da minha vida, eu não vou para frente, eu vou fazer tudo errado. Então, Senhor, me perdoa. Eu quero caminhar na direção que o Senhor tem para mim. Quero estar alinhado ao seu coração. E uma outra estaca, a terceira, é a estaca da atitude. E algo que o Senhor ministrou muito no meu coração é assim: a atitude que gera em mim um confronto tira o inimigo do conforto. Toda vez que você tem uma atitude que te confronta, que te faz você olhar para você e querer mudar, você está tirando o inimigo do conforto. Porque ele gosta de ficar num lugar confortável para ele, escondido, agindo pelas beiradas, né? Agora, toda vez que você tem atitude, amados, de você olhar para você, de você se confrontar, e o que nos confronta é a palavra. A Bíblia, ela não é para massagear o nosso ego. A Bíblia não é para dizer somente, nós somos vencedores, nós temos um céu maravilhoso que nos espera a eternidade, o Senhor nos ama. A palavra é para lá dentro de mim e falar: tem sujeira aí, tem sujeira nesse coração aí, vamos limpar? E aí eu vou para a cruz, eu vou para os pés do Senhor, eu vou orar. Quando eu me deparar diante de alguma situação que eu agiria falando, discutindo, brigando, eu vou mudar essa situação. Eu vou agir com paciência, com calma, com sabedoria, com diligência. E é interessante, né, que eu até notei, né, Jael poderia deixar Císera ali quietinho, né? E às vezes nós pensamos assim: deixa aquela situação quieta, não vou resolver isso, como falei no começo, né? Discutiu com o marido, não vou orar, não vou orar não, deixa, depois eu oro. Não vou buscar o Senhor agora não, deixa, depois fazer minhas coisas primeiro, depois eu faço. E isso nos faz o inimigo vencer. Então a atitude fala sobre posicionamento de fé. Pode entrar, Geralda, fica à vontade. A atitude fala sobre posicionamento de fé. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas das coisas que eu espero. E o que nós temos esperado? O que eu tenho esperado para minha casa, para minha vida, para mim? A fé também, a atitude de nos posicionarmos em fé, ela também nos leva a nos posicionarmos em gratidão. Salmo 103 diz assim: bendiga a minha alma o Senhor, ou bendiga o Senhor a minha alma. Mas é uma ordem de atitude que eu dou para a minha alma: não se esmorecer, não se desfalecer, não ficar angustiada, não ficar preocupada, porque esses sentimentos eles vêm da alma, gente. Fica preocupada com isso, tem uma conta para pagar, vou ficar desesperado, o que eu vou fazer? Meu filho está fazendo tal coisa, vou ficar desesperado, o que eu vou fazer? Isso vem da alma, isso vai angustiando a gente, isso vai deprimindo a gente, isso vai deixando a gente preocupada. E em vez de nos levarmos a ter um coração grato, a gente começa a ter um coração desobediente, ingrato. Porque se o Senhor permitiu que hoje eu e você estivéssemos vivos, é o primeiro motivo para nós sermos gratos ao Senhor. Se o Senhor te permitiu que hoje você pudesse abrir os seus olhos, mesmo ao redor de dificuldades, mesmo tendo problemas familiares, ou mesmo tendo alguma enfermidade ainda diante, mas você está vivo. Você e eu estamos vivos. E nós podemos agradecer ao Senhor por isso. Então, quando eu começo o meu dia, já ter esse coração grato e falando: alma da Cidinha, você não vai ficar em cima da cama não. Vamos lá, levanta. Vai, desperta. Vai tomar atitude de buscar o Senhor, de louvar, de adorar, de encher a sua casa de cânticos, de amar, de se arrepender, de buscar sabedoria. E eu vou dando ordem para ela.
a ter um coração grato e agradecer ao Senhor. Isso deixa o coração mais alegre e nos faz lembrar que Deus está cuidando de nós. Toda vez que você e eu agradecemos ao Senhor por tudo, amados, isso faz com que o nosso coração fique alegre. Há uma passagem que o Senhor me lembrou agora aqui, eu até notei que está em Tiago e fala sobre a sabedoria. Eu tinha notado algo sobre a sabedoria, mas o Senhor, Ele me fez lembrar que diz assim, Tiago, capítulo 1, fala no versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer, não é passar por financeiro, não é passar por enfermidade, não é passar por perda, qualquer, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Amados, vamos crescer a perseverança na nossa vida. Mas ela só tem a oportunidade de ela crescer quando eu passo e entendo a provação que eu estou passando. Então, estou passando uma situação difícil, glória a Deus, porque a perseverança, ela tem a oportunidade de crescer. É igual a planta. Uma folha está caindo porque está dando oportunidade para a outra crescer. A mudança do tempo é assim. Se não tiver a mudança do verão para o inverno, para a primavera, como é que chega a primavera? Se não tiver o outono, né? É a mesma coisa. Então, se eu não entender que qualquer tipo de provação que eu estiver passando, eu tenho que agradecer ao Senhor, porque eu estou permitindo que a perseverança, ela cresça. E o que é perseverar? A Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Então, tem um fim para cada um de nós. Agora, como eu estou caminhando para este fim, que pode ser daqui a 1 hora, não sei, Jesus pode vir me buscar, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 15 dias, pode ser daqui a 1 minuto, eu não sei. Não temos controle da nossa vida, está nas mãos do Senhor. Ele que dá e Ele que tira a vida. É só Ele. Às vezes a gente fala, né? Eu lembro que quando minha mãe faleceu, minha irmã ficou muito assim, ela ficava falando, mas por quê? Como que Deus permitiu? Eu falei, mas foi erro médico. Mas foi porque fico levando ela para o hospital. Eu falei, querida, Deus dá e tira a vida. Se eu não tiver essa certeza no meu coração, eu vou culpar o mundo inteiro pela morte da minha mãe. Eu vou culpar todo mundo. Então eu tenho que entender que Ele dá a vida e Ele tira a vida. E mais uma vez o Senhor trouxe isso ao teu coração. Quando eu estive grávida, eu falei, Senhor, mas eu estou grávida agora com 40 anos. Meu Deus, você tudo crescido de 15, mas de 9, eu vou engravidar agora. Ai, esse dia você é doido, com tanta coisa acontecendo. E aí fui orar, fui falar com o Senhor, orando a Ele. Foi esse questionamento no meu coração e o Senhor foi muito claro e falou para mim, minha filha, essa criança que está no teu ventre, ela é minha. Ela já é minha. Agora o teu coração é meu? O teu coração é meu? Ou o teu coração ainda está preso nessa terra? Em que condição você vai criar esse filho? Como você vai criar? O que vai acontecer? E naquela hora, amados, eu só sabia chorar. Falar assim, obrigado pela tua graça na minha vida. Obrigado por esse amor que me compreende. Eu tão crítica, eu chegando para Deus tão cheia de argumento, tão cheia de querer falar, e o Senhor vem com tanto amor e fala, eu só quero que o coração é meu. Essa criança não é minha. E assim o Senhor me fez. E ali o Senhor começou a trabalhar no meu coração, e eu comecei a entender tantas outras coisas do Senhor. Li a palavra, parecia que a palavra saltava. Tantas coisas que o Senhor me falando, até chegar o dia que o Senhor falou, agora eu vou recolher essa criança, porque eu não falei que era minha. Eu falei que ela era minha. E com 3 meses, de repente,
Eu me vi no hospital, sangrando, indo para uma coletagem, mas em todo momento eu falava: Jesus, você está comigo, né? E Jesus falava: eu estou com você. Eu estou com você. E este Jesus que estava comigo naquele hospital está conosco agora. Está com você. Amados, e essa atitude que nos faz ter fé, gratidão, ela também nos dá paciência. Nos faz ser pacientes e esperar no Senhor. Não esperar das pessoas. Muitas vezes esperar de mim mesmo. Sabe, eu era muito assim, eu queria esperar de mim. Eu ia fazer, eu ia resolver. Eu ia, se eu não estivesse fazendo, não ia dar certo. Eu esperava de mim. Louco isso, né? Mas a gente só pensa que espera do outro. Mas eu entendi que eu esperava de mim mesmo. O Senhor me libertando disso. Porque a gente começa a entender que a gente tem que esperar no Senhor. Porque Ele é o nosso provedor. É Ele que cuida de nós. E até aqui. Até aqui o Senhor trouxe no meu coração para falar nesta tarde com cada um de nós. E que você possa ter essa palavra firme na sua vida. Sabe? Que você venha ter essas estacas firmadas na sua casa. Que é a estaca da sabedoria, do arrependimento e da atitude. Tenha atitude para você poder vencer o inimigo. E atitude não é, eu vou sair correndo fazer um monte de coisa. Não. Eu vou olhar para mim agora. Vou ver como eu posso agir. Aonde eu estou errando. Porque aonde eu estou deixando o inimigo vir e me afrontar. Que pensamento que eu estou deixando vir na minha cabeça. Os pensamentos, eles vão vir. Os pensamentos vão vir. Só que nós podemos, em Cristo, decidir quais vão ficar e quais não vão ficar. Nosso cérebro é um copo, amados. Eu vejo assim, um copo. A água vai entrar. Agora, eu que decido até que tanto que isso vai encher para transbordar esses pensamentos ruins, esses pensamentos errados, ou eu vou esvaziar. Eu não vou deixar com que pensamentos de tristeza, de angústia, de medo dominem meu coração. E eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Amém. Agradeço demais vocês, sabe? Como eu falei, o amor do Senhor que nos une. Aleluia. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar. Através da vida de vocês. Deus abençoe. Obrigado, Cida. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. E por essa palavra tão rica, né? O que a Cida falou aqui, nós falamos ontem, né? Tiago, a gente ontem falou sobre Tiago. E quando o Senhor fala para a gente ter alegria, a alegria pelas provações é porque nós temos certeza de que nas provações é que nós alcançamos a vitória. Amém. Verdade. Então nós temos alegria. E o que a Cida falou também, eu guardo no meu coração. Alguém me disse certa vez, Cida, um passarinho pode passar e sujar a sua camisa, pode fazer cocô no seu ombro. Isso você não pode evitar. Mas se ele quiser fazer um ninho na tua cabeça, você tem como evitar. E é assim que nós refutamos os pensamentos das pedras, não permitindo que Satanás faça ninho na nossa cabeça. Quero orar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Que esta ferramenta você também use para combater no seu dia a dia. Meu Deus querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te bendigo, Senhor, pela vida da tua serva, que trouxe, Deus, nesta tarde, uma palavra tão rica e tão proveitosa, Senhor, da parte do Senhor aos nossos corações. Agora é conosco, meu Deus. Agora é com cada um de nós, de aproveitarmos, Senhor, as ferramentas que o Senhor nos deu e usarmos delas, Senhor, para restaurar as nossas vidas. Pegarmos essas ferramentas e trabalharmos com elas, Pai.
Pai. Que a sua palavra penetre não somente na esfera da nossa mente, mas que ela desça ao nosso coração. Que ela penetre no nosso coração. E que ela venha, meu Deus, como a espada afiada. Meu Deus, discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Nos fazer, Senhor, ter compreensão de como devemos nos portar diante de cada situação em nossa vida. Abençoa, Senhor, o nosso lar. Abençoa, Senhor, a tua serva. Continua usando ela poderosamente para abençoar tantas outras vidas como abençoa a nossa nesta tarde. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor. Que o teu poder venha, Senhor, agir em nós e através de nós, para que nós possamos, ó Deus, dar frutos para o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Essa é a nossa oração nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sexta-feira nós vamos ter um compartilhamento e eu peço oração pelos irmãos, a oração dos irmãos. Nós estamos tendo um problema, houve uma queda de energia ontem lá no condomínio e essa queda de energia, ela vem desde ontem até hoje. Os irmãos lá estão sem energia, coisa estragando na geladeira e só Jesus para pôr a mão para resolver essa situação. Já foi acionada a Eletro várias vezes, foram feitas várias reclamações. Pelo que a gente sabe, parece que agora eles estão lá. Então a gente orar para que isso se resolva. Os nossos irmãos que moram lá no condomínio. E o nosso compartilhamento vai ser lá. O culto familiar vai ser lá no condomínio. Então, que vocês orem por isso. Orem por essa situação para que Deus ponha a mão para ajudar a resolver os irmãos que estão sem energia, lá sem luz. Tá? Então, sexta-feira, às 8 da noite, você é o nosso convidado. Todos vocês já são de casa, né? Então, compartilhamento somos nós mesmos. Né? A única que a gente convida que é de fora é a Cida, caso queira nos prestigiar e nos dar alegria, né? De estar lá também com a sua família, vai ser uma alegria para a gente também. É lá onde a gente morava, em frente do posto frediano, vai ser lá no condomínio. Amém? No domingo, nós temos aí nosso culto também às 7 da noite. Não deixe de vir buscar a Deus. Não deixe de buscar em Deus. Nós precisamos nos posicionar, né? Eu ouvi acerca de um... Só para terminar, concluir. Eu ouvi acerca de um incentivo, irmãos, a nós, servos de Deus, que estarmos nos posicionando, né, em favor do segundo turno das eleições. Ontem eu ouvi uma convocação e eu me propus, é uma sugestão, a partir do dia 9, que é domingo, até o dia 30, são 21 dias, até o segundo turno das eleições. E o propósito é jejuar todos os dias, né? Quem puder. Quem tiver o desejo no coração, eu tenho esse desejo no coração, tenho essa intenção e vou abraçar essa fé. Amém. Porque eu tenho certeza, o mal não vai prevalecer. Amém. Com alegria que eu digo para você, com alegria. Sabe quem essas pessoas estão desafiando? Eles estão desafiando a Deus. E a Deus ninguém vence. A Deus ninguém vence. Aleluia. E nós podemos nos posicionar pelo Senhor. Amém. Né? Vamos nos posicionar. Amém? Faz assim com as suas mãos. Estenda as suas mãos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos trouxe a este lugar, também nos leva de volta aos nossos lares, Senhor. Nos dá uma tarde abençoada para nossas famílias. Um restante de semana frutífera e próspera, Senhor. Que a graça maravilhosa e bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de
abençoe, abraça o teu irmão. Não vai embora sem abraçar ele.